Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Bem-vindos a mais um Podcrente, episódio 2, em que esse mês falaremos sobre o tema Os Milagres de Jesus Cristo, logo após a vinheta. Voltamos aqui ao vivo e o nosso convidado dessa noite é o obreiro Cauã. A paz do Senhor Jesus, meu jovem. Jesus. E aí, preparado para hoje? Estou preparado, hein? Eita, glória. Vamos lá, hoje falaremos sobre o texto base, né? João 5, do 2 a 11. O senhor poderia ler, por favor? Claro. João capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Versículo 5: E ali estava um certo homem, que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era o Shabat. Verso 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia do sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. É esse Aleluia. capítulo. Glória a Deus. Curta, comenta, compartilha. Estamos aqui ao vivo, ressaltando que a gente pede perdão aos irmãos, caso os irmãos ouçam algum barulho de fundo. A gente aqui se encontra numa avenida bastante movimentada, então possa ser que encontre alguns ruídos, e a gente pede perdão referente a isso. E continuando aqui, o tanque de Betesda foi um lugar onde Jesus curou um homem, doente há 38 anos. Muitas pessoas esperavam por um milagre na água do tanque, mas Jesus curou o paralítico apenas com as suas palavras. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Eita, glória. Sabemos que por parte dos judeus havia a crença que um anjo eventualmente movimentava as águas. Poderia existir um anjo a serviço de Deus, enviado para curar de tempo em tempos naquele lugar? Ou poderia Deus, de alguma outra forma, estender a sua misericórdia, sarando alguns? Essa pergunta ela é muito interessante e muito importante. Quando eu ouço ela, abre um leque assim, de alternativa de como responder, sobre como responder. E antes de responder essa pergunta, eu queria só contextualizar. Jesus aqui ele foi para uma festa dos judeus, que normalmente acontecia dentro de um ano. Ou era a Páscoa, ou era o Pentecoste, ou era a festa do Tabernáculo, não se sabe exatamente qual festa que era. Mas era uma festa importante que até o próprio Jesus foi comparecer. E não se sabe mais ou menos quanto tempo ele demorou para ele ir ao tanque de Betesda, encontrar aquele homem necessitado, um homem coxo, um homem inválido, um homem enfermo, que precisava ali de uma intercorrência de Deus, do próprio Jesus. E aconteceu um milagre muito famoso, que é o milagre da cura do homem de Betesda. E respondendo a sua pergunta, Iago, se você quiser até refazer para a gente retomar, com certeza, porque essa pergunta é interessante de verdade. Com certeza. Sabemos que por parte dos judeus havia uma crença que um anjo eventualmente movimentava as águas.
poderia existir um anjo a serviço de Deus, enviado para curar de tempo em tempos naquele lugar, ou poderia Deus, de alguma outra forma, estender a sua misericórdia sarando apenas alguns? Na verdade, no caso, Jesus ele curou somente um homem, que era este homem, e sobre a possibilidade de ele enviar um anjo para movimentar as águas e por intermédio do anjo haver algum tipo de cura, poderia sim até haver essa probabilidade. Porém, o anjo ele pode sim, se caso Deus quiser, ir por intermédio de Deus fazer esse tipo de cura, esse tipo de milagre. Mas é interessante que os anjos, normalmente, quando comparecem na Bíblia, ou geralmente é para trazer uma pregação muito ríspida, ou morte, ou doença. Normalmente os anjos eles não comparecem assim para trazer um tipo de milagre. Sim. Então já está fora do contexto, fora do que a gente enquadra como normal. Tanto que o tanque de Betesda ele era venerado também pelos pagãos, pelos gregos. Tinha até um deus grego lá que os pagãos denominavam como deus curador, um deus curandeiro. Ou seja, havia todo tipo ali, né? Dentro de uma região não era só os judeus de fato que criam que aquele lugar era um lugar onde havia realmente cura e milagre. E levando por esse lado, a gente caracteriza até, alguns teólogos falam que era mais uma superstição que tinha ali no meio dos judeus. Não eram todos, eram poucos, eram alguns, porque o pessoal falava, é superstição, mas quem está doente, se eu falar assim, coloca a mão na taça se está doente e eu vou ser curado, quem não está enfermo pode falar assim, não vou pôr a mão na taça e não creio, porém quem está enfermo não custa tentar. Então era praticamente isso que ocorria naquele tanque. O pessoal estava enfermo, comparecia ali provavelmente uma vez ao ano, durante a festa, não moravam ali, compareciam, depois voltavam. Então é pouco provável que um anjo de Deus descia realmente de fato para operar cura naquele lugar. Levanta outra pergunta também, porque sobre a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, sabemos que ela é infinita, aquele tanque significa a casa de misericórdia. Portanto, nem todos eram curados, havia uma seleção ali, não eram todos, somente aqueles que mergulhavam primeiro, após a água borbulhar ou agitar, eram de fato curados. Então, não sei se Deus tem esse tipo de seleção para cura, ou dom, ou salvação, e isso é um critério muito importante de se pensar. O segundo quesito, segundo ponto, é que o versículo 4, vou ler aqui para os irmãos acompanhar, diz assim, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e aquele que, pois, primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Independentemente da enfermidade, ela era curada ao enfermo entrar na água. Porém, o versículo 4, Iago, ele não consta, não existe esse versículo aqui realmente nos manuscrito original, vamos dizer, a Bíblia original, no escrito original. Então o versículo 4, ele foi colocado provavelmente por algum escriba para contextualizar uma crença daquela época. Então realmente não foi inspirado por Deus, porém ele foi introduzido aqui para contextualizar. Se não tivesse essa explicação, a gente não entenderia o que Jesus fazia ali, ou por que Jesus estava ali. Tanto que a cura veio por intermédio de Jesus e não do tanque. E não há cura nenhuma na Bíblia escrita que tenha realizado através do tanque. Então é importante levantar esses pontos. E o último, para concluir e responder de forma abrangente, esse capítulo aqui, ele acaba abrindo uma lacuna, como se fosse um problema, algo que não se encaixa, algo que a gente não entende perfeitamente. Mas é importante levantar porque a gente é cristão, cremos em um Deus vivo, e por mais que tem coisas que a gente não compreende, a gente precisa continuar crendo em Deus. E isso se chama maturidade e fidelidade ao Senhor. Quais que seriam as lacunas e o problema desse capítulo? Porque Jesus ele compareceu ali tendo todo o poder para curar todo mundo. Porém ele não curou todo mundo.
É como se Jesus estivesse diante de um povo com fome e tem muitos pães ali, porém ele dá para um só. Então esse seria o problema, essa aí seria a lacuna, seria a pedra assim dentro do sapato, porque não há como explicar isso. Por que Jesus não curou todo mundo, já que ele tinha todo o poder? É uma pergunta que fica no ar, né? Isso, realmente. Porque Jesus tinha um poder ali realmente de curar quem ele quisesse. Todo mundo. Mas a própria palavra diz que ele veio somente para um. E até mesmo por tempo, né? Tava todo aquele tempo ali enfermo. Realmente. Ele veio, curou só aquele homem. Deus é bom, Deus tem todo o poder, porém não curou todos. Então essa é a pedra que muitas poucas pessoas falam, comentam, ou talvez não percebam, mas mediante a tudo isso, cremos que o Deus é um Deus bom e talvez ele não tenha a obrigação de curar todo mundo. Talvez ele venha somente para nos salvar, ou realmente não conseguimos entender a complexidade de Deus. A mente de Deus não dá para colocar na mesa e falar, isso que Deus fez é isso, porque Deus é complexo. Deus, né? Não há como a gente explicar Deus. É como se fosse um aluno querendo explicar o professor. Então, fica aí essa pergunta, porque ela é muito curiosa e importante. Sim, aí tem esses pequenos detalhes, né? Realmente. Mas seguimos aí com a fé em Cristo Jesus. Próxima pergunta aqui. Existe uma frase que diz: a Bíblia se interpreta a si mesma. É correto afirmarmos que ela não dá comprovação nesse texto, nem em outras passagens que havia curas efetuadas por anjos, movimentando águas em nenhuma ocasião? A Bíblia se interpreta a si mesma. É um ótimo pensamento para quando você for ler a Bíblia, for pregar, quem gosta de pregar, quem gosta de ler. É um critério muito importante. Não adianta ler a Bíblia e querer tirar a sua própria conclusão e interpretação. Então, concordo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Porém, é incerto dizer que não é porque não está escrito que não aconteceu. E não é porque aconteceu que não está escrito. Então, tem esse meio termo. Aí eu diria que eu prefiro acreditar no que está escrito. E se não está escrito, eu prefiro ficar no meio termo, sabe? Sim. Não sei se aconteceu, não sei se desaconteceu, mas eu prefiro acreditar que a Bíblia é interpretada pela Bíblia, porém, o que a Bíblia não diz, eu não gosto de especular para não haver heresia ou qualquer outro tipo de problema. Eu acho que prefiro assim. Até porque a gente crê nas coisas que tá na palavra, né? Realmente, se a gente for crer no que não está escrito, ou crer em suposição, onde vai parar a nossa fé, né? Verdade. Aqui a nossa próxima pergunta. Vale ressaltar que os judeus acreditavam na existência de um anjo que descia e agitava as águas, mas não acreditavam em Jesus como Filho de Deus. Até que ponto a incredulidade atrapalha todo o agir de Deus? É importante essa pergunta também. Se a incredulidade atrapalha ou não o agir de Deus. Porém, realmente, os judeus acreditavam no tanque de Betesda, porém, provavelmente não eram todos. Provavelmente eram alguns. Os fariseus talvez não acreditavam, mas permaneciam ali com a sua fé. E eu acho que a incredulidade ela não atrapalha de forma alguma o agir de Deus. Talvez Deus não haja por conta da falta de fé da pessoa, mas atrapalhar não atrapalha. Ele pode, ele tem todo o poder, ele tem toda a disponibilidade, ele tem toda a liberdade para fazer e agir. Porém, eu acho que Deus prefere, Iago, trabalhar na vida de quem tem fé. Sim. Porque a gente é assim, se eu estou falando algo e você não acredita, aí eu vou fazer, eu vou provar, eu vou explicar para você acreditar. Deus ele já é um pouco mais diferente, ele não precisa se auto-explicar. Deus, ele é assim, se a gente não crê nele, para uma cura, por que creríamos para a salvação? Se eu não creio que ele consegue curar uma enfermidade, por que eu vou crer que ele consegue salvar a minha alma? Então eu acho que Deus prefere, Iago, curar ou trabalhar na vida das pessoas que creem. Porque as pessoas que não creem, o destino dela, infelizmente, é o destino
aflito, angustiante, porque esse é o destino quando Deus está fora da pessoa. Esse é o destino da pessoa sem Deus. A ausência de Deus é o sofrimento eterno, é a angústia eterna. Então eu acredito que Deus prefere trabalhar na vida da pessoa que realmente crê nele. Tem uma passagem que fala sobre isso, né? Sobre a fé. E até me fugiu da mente agora, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Hebreus 11 fala sobre isso. Então, a questão da nossa pergunta que realmente Deus ele tem a livre espontânea, ele é todo poderoso, ele pode trabalhar na vida de qualquer um, mas realmente nas pessoas que creem, que têm fé, é uma forma de Deus agir, sabe? É uma forma de Deus trabalhar na vida daquela pessoa. Porque as curas, quando Jesus curava, por onde Jesus passava, as pessoas o procuravam, porque criam que ele tinha um poder. Aí chegavam a Jesus, diziam o que eles queriam um milagre. Aí Jesus falava, olha, a tua fé te salvou. Mas a pessoa só foi curada. Então por que a fé da pessoa o salvou, sendo que é Deus que salva a pessoa? Então essa fé te salvou, quer dizer que a pessoa creu em Jesus para cura e provavelmente creu em Jesus para salvação eterna. Então logo ela recebeu a cura e a salvação. Então é interessante, sempre Jesus falava, a tua fé te salvou, sim, a tua fé te curou. Existem várias passagens que falam sobre isso. Então a fé está em todo lugar na Bíblia. Verdade. Continuando aqui, obreiro Cauã, não há como falarmos sobre águas que curam e não lembrarmos de Naamã, né? Mergulhando 7 vezes no Rio Jordão. Porque as águas do Rio Jordão curavam e as do tanque de Betesda não possuíam aparentemente o mesmo efeito? É interessante. Eu acho que a única comparação entre o tanque de Betesda e a situação de Naamã é que as duas ocasiões têm água. Acho que essa é o que tem mais de comparação entre as duas passagens bíblicas. As duas tinham água, porém as duas águas, o tanque de Betesda e o Rio Jordão, não efetuava nenhum tipo de cura ali. Mas foi por intermédio do profeta que Naamã foi ao Rio Jordão para mergulhar 7 vezes, tanto que ele não queria. Mas ele foi porque qual alternativa ele tinha? Os soldados disseram, o que custa você mergulhar se o profeta está pedindo? Então ele foi e pela fé dele, ou talvez a fé do profeta, ele foi curado. E pelo poder de Jesus, o enfermo, não sei se ele era coxo ou paralítico, mas a palavra grega ali fala que ele era inválido. Então ele não servia para nada. Ele era uma pessoa que ficava na cama, dependia de outra pessoa, era uma pessoa inválida. Então ele não conseguia fazer nada, porém Jesus fez muita coisa na vida dele, curou ele e o libertou. Eu acho que tem esse efeito é o efeito do poder de Deus. Nos dois casos, o efeito é o efeito do poder de Deus. Salientando até sobre isso, referente a realmente a única coincidência é que os dois tinham água. Só que aí que entra aquela questão da fé, né? Que através dali, realmente não eram as águas que curavam, mas como você tinha falado, que pode ter sido a fé dele ou a fé do profeta, e a mesma coisa do tanque de Betesda, porque aqueles, quando a água ali automaticamente era agitada pelo anjo, eles mergulhavam, mas eles mergulhavam acreditando, acredito eu, assim, eles mergulhavam acreditando que sairiam dali curados. Então, assim, podemos dizer que através da fé. Então, realmente é um ponto muito importante, que era só água, né? E quem fazia ali todo o processo era Jesus. Jordão significa aquele que desce, né? É uma tipologia do Espírito Santo, inclusive. Nossa, interessante, hein? Sim, aquele verdade. que desce, ele justamente desceu 7 vezes. Verdade. Vamos aqui continuar aqui. Próxima pergunta. Só um minuto aqui que meu celular compensa. Alguns estudiosos acreditam que Jesus, através desse milagre, estava refutando todas as crendices acerca das águas de Betesda. Ao chamar a atenção do doente para si, Jesus fez com que ele retirasse seus olhos das águas para depositar fé e esperança na sua palavra,
Ou podemos descartar essa hipótese? Partindo aí da pergunta, eu acho que a minha resposta seria um pouco mais especulativa, né? Porque o capítulo 5 ele é bem objetivo. Aí provavelmente, talvez Jesus quisesse realmente fazer oposição ali àquela crendice daquele povo. Porém, é interessante que quando Jesus ele quer fazer algum tipo de oposição, ou criticar alguma lei, ou criticar os fariseus, ele era bem contundente, né? Ele era bem crítico e bem exposto. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Ele não se referiu ao tanque diretamente, ele curou e pelo que parece foi embora ou retornou para a festa. Então, não sei te dizer realmente o que de fato é, hein? Verdade. Vamos aqui para a próxima pergunta. Escavações realizadas em 1888 em Jerusalém, nas ruínas do terreno da igreja de Santa Ana, parecem ter revelado a localização do tanque de Betesda. Foram encontrados artefatos do período romano, descobertos nas proximidades desse terreno, os quais podem conectar a fama do local com Asclépio, o deus grego-romano da medicina. Esses dados satisfazem o que alguns estudiosos interpretam sobre a crença comum de cura através das águas medicinais. É possível que já naquele tempo muitas pessoas buscassem a cura naquelas águas por terem assimilado crendices pagãs? Olha, possivelmente sim. E sobre esses artefatos encontrados na escavação, eu soube hoje e é bem legal, porque algo bíblico assim, quando é encontrado por arqueólogo, quando eles encontram assim, eu pessoalmente assim, eu fico feliz, porque algo que está na Bíblia, algo que hoje as pessoas podem ver. Se quem quiser ou tem vontade de ir para Israel, fica lá no norte de Jerusalém, norte de Israel. Então o tanque de Betesda está lá. Ou quem tem curiosidade, é só pesquisar no Google, você vai ver a imagem, a foto. Mas em questão aos artefatos encontrados do deus grego, eu soube hoje. E é bem interessante também. Talvez não tenha sido na mesma época, talvez não tenha sido no mesmo período, mas que os judeus reverenciavam como curativo e os gregos também, isso realmente é verdade. É verdade. Meus irmãos, vamos continuar aqui. Em Isaías 53:4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Durante seu mistério terreno, Jesus operou muitos milagres, e nós temos o registro de alguns nos evangelhos sinóticos, que em sua maioria são milagres de cura. Jesus curava paralíticos, cegos, surdos e mudos, mas também curava enfermidades em escala menor, como a febre da sogra de Pedro. É correto que mesmo em situações menores, nós venhamos a buscar o auxílio divino? Ou esse auxílio deve ser buscado apenas em situações graves? É uma pergunta boa também. E você disse que citou Isaías, né, que fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores e levou sobre si. Aí vem Jesus nos livros sinóticos, curando pessoas, curando enfermos. Jesus ia justamente na área em que havia muito pobre. Sim. E a gente sabe que aonde há uma deficiência assim de condições financeiras, a pobreza e a doença é realmente grande. Então Jesus compareceu a esses lugares, curou. Ele não só curou, como ele também tomou nossas dores, como está em Isaías. O profeta Isaías disse isso. E durante o ministério de Jesus, aproximadamente ele curou 35 tipos de doença, 35 pessoas, mais ou menos nesse total, que foram registrados, porque o que não foi registrado foi de monte. Verdade. Talvez não dá nem para contar o tanto de milagre que Jesus fez, o tanto de pessoa que Jesus curou e libertou. Aí talvez os 35 tipos de milagre descrito na Bíblia seja só um exemplo do que Jesus fez. Tipo, se Jesus curou um enfermo aqui de doença nos olhos, cego, surdo, então ele curou dezenas de pessoas nesse estado.
Então talvez esse tipo de cura seja só um modelo para mostrar o quanto Jesus fez e não foi registrado. Sobre a cura, paralítico, surdo mudo, e sobre a sogra de Pedro, a gente fala assim que a gente caracteriza, na verdade, como uma cura menor, cura maior, porém a sogra de Pedro, ela estava enferma, estava doente. A sogra de Pedro, ela estava, como é que fala? Esqueci o nome da... quente, esqueci. Tava com febre, e essa febre, ela matava, era uma febre agressiva. Sim. Então, não era realmente um problema pequeno. Se talvez Jesus não o curasse, ela morreria. E um paralítico talvez não seja uma cura grande, porque para Deus ele só cura. Sim. Pra gente, a gente impossível, caracteriza, né? uma cura pequena, grande, média, foi cego, então a gente já acaba classificando. Isso, né? a gente classifica porque a gente vê dificuldade. E a gente realmente compreende que é algo impossível. E então, para Deus, ele realmente cura, ele faz. Se Deus abre o mar, talvez para Deus não seja um milagre, para a gente é um milagre, porque o mar, a água não se mexe, não sobe, não vira. Sim. Então, o que Deus faz é, talvez para Deus, na mente de Deus, Iago, seja só uma forma diferente de agir. Para a gente, olhando o tanto que Deus fez, o tanto que Deus fez de forma sobrenatural, para a gente é caracterizado como um milagre. Para Deus é algo somente normal. E você perguntou se a gente deveria buscar o auxílio divino para esse tipo de cura. Olha, eu acredito que a gente deveria sim, porque alguém que é íntimo de Deus, conversa com Deus. Fala se está doente, se não está, como é que está a saúde mental. A pessoa vai se comunicar com Deus como se comunica como um amigo. Conversando, falando. Deus pode curar, Deus pode não curar. A pessoa pode recorrer a um médico, um psicólogo, não sei. Mas se ela é íntima de Deus, ela vai expor aquilo para Deus em oração. E se ela vai ser curada ou não, talvez depende da fé dela ou da vontade de Deus. Então é complicado, mas eu acredito que deve sim expor, se estiver enfermo, expor tudo a Deus, como se Deus fosse um pai zeloso e íntimo da gente. Sim, essa é a importância, inclusive, da gente ter intimidade, né? Com o pai, para a gente sempre estar em contato através da oração. Glória a Deus. Meus irmãos, curta, comenta, compartilha, estamos aqui ao vivo. Vamos para um breve intervalo e já já nós retornaremos, tá bom? Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza, nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que igual não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos.
defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Glória a Deus, estamos aqui de volta novamente e vamos continuar com o nosso podcrente aqui. Então, próxima pergunta. Algo interessante sobre o nosso Senhor Jesus é que ele não precisa de situações favoráveis para manifestar o seu poder. O cenário pode ser o mais caótico possível, assim como era em Betânia, durante os 4 dias que Lázaro esteve morto. Mas o fato é que quando ele chega não há mal que resista. Você crê que milagres dessa proporção pode acontecer nos dias atuais em que vivemos? Olha, pergunta difícil, hein? Quando é pergunta pessoal assim, eu fico um pouco constrangido de falar, não sei por quê. Mas você falou aí da cura de Lázaro. Sim. Eu lembrei agora, não lembro da onde. Não sei também se
se realmente é verdade. Mas Jesus só curou Lázaro depois de 3 dias, porque os judeus, eles acreditavam que dentro de 3 dias o homem de fato não havia morrido. Ou seja, havia ali um pouco de espírito dentro dele. Como eu falei, os judeus, eles criam em Deus. Porém, eles tinham, na verdade, superstições. Assim como a gente também tem hoje, nos dias de hoje. Então, Jesus ele foi justamente curar após do 3º dia, porque os judeus ali acreditavam que a pessoa só morria de fato depois de 3 dias. Então, Jesus ele vai e prova o contrário e manifesta o seu poder de forma que espanta o povo, porque é uma cura. Na verdade, não é uma cura, tá revitalizando a vida da pessoa. É algo diferente, né? Que nas mãos da medicina, isso praticamente é impossível. A gente até pode ouvir testemunho de pessoas que morreram, mas depois de uma hora voltou a viver. Sim. Mas 3 dias, ou é Deus fazendo a pessoa reviver, ou a gente não sabe mais no que crer. E Jesus, ele curava, como você falou aí, que Jesus fez diversas curas no livro Sinóticos, e havia 3 tipos de cura que Jesus fazia. Ou, na verdade, havia 3 tipos de milagre que Jesus fazia, que era milagre na natureza, quando ele andava na natureza, quando ele multiplicava pão. Havia milagre também, nesse caso aí de Lázaro, milagre de ressurreição. Sim. E, por último, havia milagre de cura, que é o mais conhecido, mais pregado, Bartimeu, várias outras pessoas aí que foram curadas, sogra de Pedro. Então havia 3 tipos de milagre. 3 tipos de milagre. E talvez um milagre que as pessoas mais vão crer, talvez seja o milagre de ressurreição. Sim. Milagre de ressurreição, acho que as pessoas vão crer de fato se Deus fizer, ou como fez na vida de Lázaro. E antes de dar minha opinião sobre se Deus faz ou não, eu queria falar que os milagres de Jesus, eles não eram na vida das pessoas eficientes. Não quero que me compreendam mal, porém, como assim não eram eficientes? Não eram eficientes, Thiago, no quesito de uma resolução ao longo prazo. Porque Jesus ele curou Lázaro, porém, na verdade, Jesus ressuscitou Lázaro, porém Lázaro não deixou de morrer, ele morreu novamente. Então é como se Jesus tivesse só adiado a morte de Lázaro. Jesus curou, por exemplo, como a gente disse e comentou, a sogra de Pedro, porém talvez ela poderia ter morrido de outro tipo de enfermidade. Então Jesus dava ali, curava, mostrava o seu poder, manifestava o seu milagre, porém não era um milagre ou um feito duradouro, porque Jesus só adiava a morte, curava momentaneamente, mas não impedia de que as pessoas fossem novamente enfermas. No caso da natureza, Jesus fez milagre na natureza como ninguém. Então, o que de fato é eficiente e eterno é o maior milagre, o milagre da salvação, o milagre da transformação, porque a gente precisa entender a salvação. A salvação é um Deus bom e que tem uma humanidade ruim. Se ele é um Deus bom e justo, ele teria que punir a humanidade. Por que Jesus, Deus, o Espírito Santo, não puniu a humanidade? Porque o próprio Deus, Jesus, disse: eu vou tomar sobre mim essa punição. Vamos supor que a gente cometeu um homicídio, a humanidade cometeu um homicídio, e Deus é um Deus bom e justo, Ele é bom e Ele é juiz, Ele precisa condenar. Porém, Jesus se dispôs ao nosso lugar a ser condenado, para que a gente viesse ser livre dessa culpa. Por isso que um Deus bom e justo consegue nos levar para o céu, consegue nos conceder saúde, vida, paz. Na verdade, a gente não merecia nada da parte de Deus, porque Ele é imensamente bom, imensamente santo e imensamente divino. Então a gente não é nada e não merecia nada, estamos aqui por graça, e eu acredito que sim, Jesus ele pode curar, acredito que sim, Jesus ele pode ressuscitar, como ressuscitou Lázaro. Porém, eu acho que Deus não faria nos dias de hoje. Não sei se você acredita que Deus faria ou não, ou se Deus já fez. Eu sou novo, não experienciei nenhum tipo de milagre, muito menos uma ressurreição.
eu acredito que Deus pode fazer, porém eu acho que Ele não faria. Aí eu acho que essa é a minha resposta pessoal. Entendo. Complicado. E você, acredita ou não que Ele faria? Porque a gente sabe que Ele tem um poder, né? Sim. Baseado em vários testemunhos, pregação. É a mesma situação. Eu também sou novo também, inclusive na caminhada. Eu nunca presenciei sobre a ressurreição. Mas, assim, por testemunhos que eu já ouvi, inclusive até do próprio Davi Miranda, né? Uhum. Que foi um dos maiores evangelistas, assim, de conhecimento que a gente conhece. Então, assim, nesse quesito assim, eu acredito que Deus ainda pode fazer. Eu lembrei agora de uma passagem bíblica. Se eu for recordar ou explicar mal, vocês me corrijam, por favor. Do jovem rico e o Lázaro, eu acho. Se for esse nome. O jovem rico, na verdade não, o Lázaro é o pobre, né? É o mendigo. Ele morreu, foi ao inferno e ele falou assim a Deus: Deus, me deu uma oportunidade de voltar e anunciar... Não, na verdade foi o rico, tô explicando errado. Foi o rico. Ele falou: Deus, me deu uma oportunidade de voltar e anunciar o evangelho à minha família, para que eles não venham para esse lugar que eu estou. Aí Deus falou para ele que não adiantaria ele ir, ele ressuscitar, ele voltar para pregar, porque o próprio Deus estava na terra, Jesus estava na terra. E se as pessoas não creram em um Deus pessoal, divino, grande, pregando, por que creriam vendo o jovem rico ressuscitar e pregar? Então, realmente, se não creem, aí não há o que possa fazer. Entendi. Vamos aqui para a próxima pergunta. Carregou. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer aqui sem ponto, hein? Deus vai dando graça. Vamos aqui para a próxima pergunta. Não havia esperança para o paralítico de Betesda, e a sua condição era semelhante à de muitos outros enfermos. Aos olhos humanos, sua situação era impossível, mas Jesus chegou e mudou tudo. Cristo também faz isso em nossas vidas. Ele salva do pecado e nos promete vitória sobre o impossível, a morte. Jesus concede vida eterna aos que ouvem, crê e obedecem à sua voz poderosa. A morte de um cristão é um nascimento para a vida eterna? Na verdade, quando você fala de cristão, quem fala bastante é o pastor Júlio, né? De cristão. Cristão significa pequeno Cristo. E eu acredito sim que o cristão que morrer, a morte para ele é uma nova vida, uma vida que não haverá fim, uma vida eterna. E esse pequeno cristão encontrará na eternidade o grande Cristo, o Todo-Poderoso. Então, sem sombra de dúvida, quem morre e serve ao Senhor, de fato encontrará Ele. Sim. Eu acredito nisso. E aí, Rico e Lázaro? inclusive entra até na situação da grande promessa, né, que é a salvação. Sobre a gente encontrar Cristo. Aqui na próxima pergunta, Jesus disse que nós faremos obras maiores do que Ele. Mas será que Ele estava falando em relação à operação de milagres ou ao nosso poder de alcance? Visto que em uma das suas recomendações ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, este será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Meus irmãos, novamente aqui, rapidinho. Novamente aqui a gente pede perdão. Tá um barulho terrível aqui, não sei se está saindo no nosso áudio. Mas como eu tinha mencionado antes, para alguns irmãos que entraram por agora ou alguns minutos atrás na nossa live, a gente fica localizado em uma avenida muito movimentada. Então, toda hora passa muito barulho, mas os irmãos nos perdoem. Pode continuar, me perdoe pelo corte. É bom que deu tempo de pensar aqui na resposta, porque Jesus, de fato, ele falou que a gente faria obras maiores que a dele. Porém, a gente fala assim, né? Jesus falou pra gente, mas Jesus falou para os discípulos, que se tornaram apóstolos. E de fato eles fizeram obras grandiosas pelo poder de Deus. Talvez fizeram as obras maiores do que a de Jesus, porque curaram também, expeliram demônio,
Felipe, talvez, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Felipe teletransportou. Então, aqueles 12 apóstolos, talvez fizeram, sim, obras maiores do que Jesus. Só que a gente, eu acho que é impossível. É impossível a gente fazer obras maiores do que Jesus. Então, esse versículo, pra gente, hoje em dia, fala mais de amplitude e quantidade. Sim. Ou seja, em quantidade a gente faz as obras maiores do que Jesus. Porque enquanto Jesus pregava na Galileia, hoje a gente coloca uma câmera, fala sobre Deus, um pode falar no trabalho, outro viaja e fala, então tem cristão em todo lugar. Todo lugar tem servo de Deus falando de Deus. Existe assim Então, uma é isso. abrangência maior, né, da palavra. O evangelho de Deus chegar em vários lugares. Esse seria o poder, na verdade, né? Maior. Mas, exceto isso, acho que não. Sim. Continuando aqui. Outra lição importante foi dada pelo Senhor Jesus ao paralítico de Betesda, e que também serve a nós. Que ficar paralisado é uma coisa terrível. A paralisia, não só física, mas principalmente espiritual, nos impede de viver as promessas de Deus? Realmente impede. Só que a pergunta aí tá a paralisia. Normalmente a Bíblia se refere à pessoa que não serve a Deus como morto, pessoa morta ou inimiga de Deus. No caso da pessoa que serve a Deus e talvez não esteja tão próxima de Deus, a gente pode até usar a paralisia. E quem realmente é salvo e serve de Deus, eu acho que não fica por muito tempo. Pode vir sim a paralisia, porém eu acho que ela não é duradoura. Porque se for duradoura, a pessoa ela não fica na presença de Deus. E Deus não fica na pessoa. Então, se a pessoa serve a Deus, pode vir a paralisia, porém não é uma paralisia por muito tempo. Sim. É por pouco tempo. Uma coisa momentânea. Teria que ser momentânea. Sim. Senão já está no estado grave, crítico e como se fosse uma pessoa ímpia. Sim. Tem umas provas mesmo que a gente, às vezes, nós cristãos enfrenta, né? Que a gente fica assim... A gente até ora, né? Senhor, tira essa prova, porque às vezes até acaba batendo a gente. Talvez o que assustaria é a pessoa que não fica paralisada. Porque até na paralisia a gente aprende algo de Deus, como experiência, ou talvez para ensinar outras pessoas. Grandes profetas também. Jesus, por exemplo, quando foi crucificado, ele teve ali um pico de depressão enorme. Então até o próprio Jesus ficou abatido. Então tem que ser momentâneo, acredito assim. Até mesmo porque acho que nós, seres humanos, assim, não ia aguentar uma situação dessa há muito tempo, né? É complicado mesmo. É como se ele fosse um sobre-humano ali, né? E realmente é. Sim. Partindo aqui para a próxima pergunta. Partindo deste mesmo princípio, como uma pessoa pode identificar uma paralisia espiritual? Existe algum sinal que serve de alerta quando as coisas não estão indo bem? Olha, essa pergunta aí pra mim eu acho que é difícil. É uma pergunta difícil. É como se fosse um sinal, né? Eu não sei definir qual seria o termômetro para isso. Então, eu acho que é o básico, né? Se a gente perde o desejo de estar próximo de Deus, ou o desejo de conhecer a Deus, ou esquecemos de Deus durante todo o nosso dia, eu acho que já seria um termômetro ali para medir se você está ou não bem espiritualmente. Sim. Acho que seria isso. Não, mas realmente isso aí mesmo. Quando as pessoas... Como eu tinha falado até antes, né, ressaltando, às vezes a pessoa passando uma prova terrível, e aí a partir do momento que a pessoa deixa de buscar, deixa de orar, automaticamente ela vê que ela está esfriando na presença de Deus. E aí é como se fosse, como você tinha falado, um termômetro, que aí já dá para identificar. E vai se agravando, né? A pessoa vai ficando febril a cada vez que não faz ou não sente vontade de estar perto de Deus. Sim, verdade. Sabemos que os enfermos daquela época viviam de esmolas e migalhas, pois não havia nenhum tipo de auxílio governamental. Ao serem curados, a vida deles mudava totalmente. Antes, eles sobreviviam com aquilo que era doado, mas após a cura, não existem mais desculpas. Era literalmente assumir as responsabilidades sobre as suas próprias vidas. Numa hipótese bem remota,
Você acha que existem pessoas que preferem não serem curadas ao ter que tomarem o leito e andar? Olha, É uma pergunta extensa e complicada. deixa eu ver como eu respondo aqui, porque eu tive dificuldade Pode também. ficar à vontade, É. pode pensar. Umas perguntas meio complicadas, né? Que a nossa direção faz, né? Então, Evangelista naquela- Monique? Meu Deus do céu. Ela tem a resposta. Eu acho que, então, Iago, eu acho que naquela época não, porque não tinha auxílio governamental. Então, para a pessoa, ela ficava inválida, como eu disse, não havia solução e não era bem vista também. Sim. Até como hoje não é bem visto. Muita gente não ajuda, pessoal que mora na rua, morador de rua, esse tipo de pessoa. É uma situação bem delicada, né? Delicada, precária, a gente tem um certo julgamento, a gente critica, passa longe, e não estou dizendo que é errado, é até natural e instintivo, né, para a gente se proteger. Mas naquela época não. Hoje eu não sei, talvez sim, talvez não, hoje eu não sei. Mas eu acho que a doença, não há nada pior do que a doença. Então, o que é essa responsabilidade para a pessoa se apoiar na doença e não fazer? Então, acho que a doença é a pior coisa que existe e eu acho que ninguém deseja realmente estar doente para se ausentar de alguma responsabilidade. Sim. Inclusive Acho que tem é até... inclusive, acho que até uma pessoa que eu conheço, ela comentou assim mesmo comigo, que trabalha, né? Prefere se machucar para entrar na caixa, né? No INSS. Imagine que situação a pessoa preferir se machucar para não ter, como o senhor tava falando, não ter a responsabilidade de trabalhar. No benefício. Se machuca e fica em casa, aí vê o quão fica despreparado para tudo. Sim. Então, inclusive, isso que eu acabei de comentar até entra, né, nesse quesito. Nessa pergunta, na verdade, que as pessoas às vezes não preferiam ser curadas por conta da responsabilidade que teriam que tomar a partir daquele momento. Realmente. Então, em outro episódio em que Jesus curou um homem cego de nascença, ele o mandou se lavar no tanque de Siloé. Está em João 9,7. Em ambos casos, não foi o poder medicinal das águas que possibilitou a cura, mas o poder da palavra de Jesus Cristo. Quais são os requisitos, se é que existem alguns, para chamarmos a atenção do Mestre? Visto que naquele lugar havia tantos enfermos, até mesmo como o senhor tinha falado antes, né, no começo, mas Jesus curou somente um em específico. Sobre o tanque de Siloé, versículo 7, fala assim: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou e voltou vendo. Então, seria mais um tipo de lacuna, né? Havia pessoas ali para ser curada, mas Jesus selecionou uma pessoa. E eu acho que talvez esse tipo de situação, essa história, ela faz alusão à salvação. Porque muitas pessoas poderiam estar aqui e não estão, e a gente está. Então, de certa forma, a gente foi selecionado por Deus para servir a Deus, ou até mesmo para ser salvo. Então, poderia haver pessoas aqui no nosso lugar, bem mais preparadas do que a gente, e que creriam em Deus muito mais, porém não foram escolhidas. E a pergunta é o porquê? Aí a pergunta é só Deus. Se torna complicado. A Trindade saberá responder, Verdade. porque a gente... É aquela situação, né? Ninguém explica a forma que Deus trabalha. Até mesmo porque existem cristãos até que, sei lá, brinca demais. Você vê que acontece, né? E mesmo assim, às vezes a gente questiona, né? Fala, meu Deus do céu, olha só o que tá fazendo com a presença de Deus. E mesmo assim, aí que entra o termo da misericórdia de Deus mesmo, né? Sobre as Deus nossas é misericordioso. E se um dia alguém conseguir explicar Deus, Deus deixa de ser Deus, né? O patamar dele já deixa de ser Deus. Mas Deus é inexplicável, porém ele é adorado por todos aqueles que creem nele. Sim. Aquele homem, além de paralisado, também era solitário. Como a própria palavra a gente vê, né? Que ele estava ali sozinho. Mesmo que tivesse família ou alguém que o ajudasse com sustento, ou levando e buscando do tanque, provavelmente não poderia contar com a ajuda de alguém 100% do tempo. Fato é que aquele homem arranjou uma triste desculpa para responder as perguntas de Jesus. Queres ficar são?
Ele não estava atento às possibilidades de mudança, mas estava focado na sua solidão e sofrimento. O seu passado estava presente demais para deixá-lo ir. Em casos como esses, se vitimizar ajuda ou atrapalha mais a situação? O vitimismo, ele não tem nenhum tipo de ajuda, não resolve nada, não soluciona nada. E é interessante também porque Jesus pergunta para ele: queres purificação? O homem estava ali há 38 anos. Se fosse uma vez ao ano, ele já compareceu àquele lugar 38 vezes. Se fosse 2 vezes ao ano, mais de 70 vezes. E Jesus chega e pergunta isso para ele. Mas a gente pode deduzir também que ele estava focado no tanque. E Jesus perguntou para ele tirou a sua atenção do tanque, que era ali uma alternativa de cura para ele, e focou em Jesus, que realmente era a alternativa de cura. Sim. A cura eficaz que ele precisava naquele momento. E talvez fosse isso. Jesus tirou a atenção dele daquilo que não tinha resolução, trouxe ele para perto, trouxe a atenção dele, e talvez não só o corpo tivesse paralisado, talvez a mente. Talvez ele fosse só por hábito, ou ele sempre iria, ou eu posso ser curado, mas talvez ele tivesse uma paralisia na mente, como se aquilo nunca fosse acontecer, mesmo tentando. Então acho que Jesus trabalhou um pouco disso e realmente o curou, como ele desejava. Sim. Uma pergunta assim, por fora. Eu não sei se eu vou saber explicar essa pergunta. Mas assim, é aí que entra o bloqueio na mente, né? Tipo assim, será que por só fazendo uma... Não, tranquilo, pode coisa, fazer. Não é nada testificado, mas só fazendo assim algo por cima. Porque ele estava tão focado naquele problema, tipo assim, eu estou aqui só. Será que Jesus especificou somente aquele homem porque ele não acreditava mais que em nenhum momento da vida dele ele iria ser curado? Tipo, quando Jesus chegou e perguntou, quer purificação? Na mesma hora ele respondeu, Senhor, não há quem me leve até o tanque quando as águas são agitadas. Tanto assim que a própria palavra específica, que Jesus pergunta 2 vezes, queres purificação? E aí que ele entendeu o propósito que Jesus estava ali. Então assim, o que é que você acha? Será que Jesus foi especificadamente naquele homem porque ele deixou de acreditar que ele nunca mais na vida... Ele iria morrer ali. Ele iria morrer ali deitado, porque já estava 38 anos enfermo. E ele iria ficar ali eternamente. Será que Jesus foi especificadamente para ele ali, porque ele não estava crendo mais que ele poderia ser curado? Sim. Foi ele e Jesus. Jesus passou pelas portas, passou pelo alpendre. Tem gente aqui fala assim que tinha uma porta das ovelhas. Tem estudiosos que deduzem que Jesus passou na porta das ovelhas porque ele é o cordeiro, mas isso não está escrito. E eu acredito que Jesus foi realmente para encontrar aquele homem. E poderia talvez existir pessoas ali com outros tipos de enfermidade e com muito mais tempo do que ele. Sim. Poderia também haver pessoas ali que morreram, não foram curadas, também. Muito mais tempo do que eles, ou menos tempo do que ele. E Jesus ele foi especificamente para ele. Se ele cria ou não realmente, de fato, que ele seria curado, ele tentava, mas eu acho que realmente ele não cria mais que ele poderia ser curado. Até mesmo porque ele botou a dificuldade assim que o mestre perguntou, né? Ele achou que Jesus ia ajudar ele de alguma forma, pôr no tanque quando precisasse. Porque Jesus falou, você quer ser curado? Aí ele virou a mente e falou assim, ser curado, aonde eu vou obter a cura? Aí ele lembrou do tanque, falou, Senhor, não tem quem me coloque no tanque, porque a direção dele estava errada. Ele era perseverante, talvez perdeu a fé, parece contraditório, né? Ele perseverava, ele ia, mas ele não tinha mais fé. No meio da caminhada... Muito provavelmente ele não cria mais que ele seria curado, porque é racional dizer que ele não seria curado. Se ele tivesse... Talvez ele tivesse um pingo de racionalidade e dissesse, eu não vou ser curado. Aí, quando ele tirou o foco na segunda pergunta, você quer ser curado? Aí ele viu, Jesus não está me oferecendo uma ajuda, ele está me oferecendo uma resolução, ele quer me curar. Então, algo que vai resolver totalmente o problema. Totalmente. Ele entendeu, disse que sim, Jesus o curou. Sim, é muito interessante. Inclusive, né, que ele saiu depois, se não me falha a memória... Ele ainda depois saiu perguntando, né, o nome.
Ele não sabia nem quem tinha curado ele. Não sabia. Só foi curado e foi embora. Sim. Inclusive, é até um detalhe, né? Quando ele saiu, né? Que ele tomou o leito e andou ali praticamente. Alguns homens que estavam ali ainda falou: por que carrega as bagagens? Hoje é sábado. Quer dizer, aqueles homens estavam ali praticamente todo o tempo, mas não ajudavam. E é o que acontece nos dias de hoje. Não ajudavam em forma nenhuma. E ali, quando ele tomou uma atitude, Jesus chegou na vida daquele homem e curou ele, aquelas pessoas começaram a julgar. E assim, acredito eu que os tempos atuais também são assim, né? Em questão de algumas coisas. Tem que tomar cuidado para não ficar se vitimizando, mas realmente, como é bem mais fácil criticar do que ajudar, Sim. e as pessoas gostam de... aconteceu. as pessoas não gostam de ajudar porque exige muito esforço, dedicação, tempo. Criticar é só falar o que vem na mente, é só falar o que a gente não tem conhecimento. Sim. Então a pessoa criticou ali os fariseus. Fariseus é o que tinha mais conflito com Jesus na Bíblia. Jesus discutia com os fariseus, argumentava, brigava. Os fariseus ali, eles eram muito críticos, criticaram porque o homem foi curado, saiu com a cama, e a cama não é a cama normal que a gente utiliza hoje, é uma cama de palha. Ele dobrava a cama, colocava debaixo do braço e ia embora. Aí ele passou pelo templo, os fariseus chamaram a atenção, ele falou que foi curado, mas não sabia quem o curou. Então é um pouco disso, a gente tem que se acostumar porque a gente vai receber muito mais crítica, mesmo tendo sido abençoado, do que ajuda. E Verdade. que a ajuda de Deus venha a ser maior, né? Venha a ser mais importante pra gente, porque é a única ajuda que a gente vai receber. Com certeza. Então, podemos dizer que talvez ele precisasse primeiro de uma cura interior, para depois receber uma cura exterior, pois existem casos que a cura precisa ser completa? Olha, essa cura especificamente ela foi completa. Eu acho que quando Jesus ele vai curar, realizar milagre, ele faz de forma completa. Sim. Talvez ele tenha curado o enfermo, o inválido, antes dele se levantar, dele ser curado fisicamente, com as perguntas. Ou talvez ele tenha sido realmente curado interiormente quando Jesus encontrou ele no templo, falando assim: veste que foste curado e não peques mais. Ou talvez foi curado interiormente nos dois episódios, antes e depois. Sim. Então, mas eu acredito que sim, foi completa. Entendo, até mesmo porque a gente estava até falando, uma pergunta que eu fiz, estava até falando sobre o poder da palavra de Jesus, né? Que é apenas uma única palavra. Então, realmente é um ponto muito importante que ele possa ter sido curado interiormente apenas com uma palavra. Quando perguntou, queres ficação? Realmente. E se Jesus tem um poder para curar um enfermo que está paralisado 38 anos, talvez só de ele estar perto já é uma cura interior grande e enorme. Sim. Então, Jesus ele faz tudo por completo. Verdade. Alguns judeus implicaram com o ex-paralítico, que foi a situação que eu estava conversando, porque ele estava carregando seu leito no sábado. Mas o homem respondeu que aquele que o tinha curado também mandou que levasse a sua cama. Uma grande referência, né? Está em João 5, 10 ao 13. Qual era a importância do sábado para os judeus? Olha, os judeus, eles davam muita importância ao sábado. Tanto que quando Jesus curava sábado, sempre tinha uma intriga, uma briga, uma discussão entre Jesus e os fariseus. Jesus ele não foi contra a palavra de Deus. Ele colocou a lei do sábado como lei do descanso. Só que os fariseus, eles eram muito legalistas, eles gostavam muito de lei. Então, a Bíblia fala 1, 2, e eles acrescentavam 3, 4, 5. Então, a lei do sábado foi inserida um monte de regra por eles. Ou seja, não havia uma proibição de carregar a cama, porém, eles proibiram. Sim. Então, eles criavam leis instantaneamente, na hora, escrevia. Tinha um monte de lei ao sábado que não existia na Bíblia. Então, eles introduziam as suas próprias leis e artigos e queria que todo o povo cumprisse. E Jesus, de forma alguma, descumpriu a própria palavra. Sim. Continuando aqui, essa passagem nos fala de uma cura maravilhosa, mas também revela a paralisia e a estagnação dos judeus para a fé no Messias.
O legalismo e religiosidade Imagina. deles os impediam de se mover na fé em Jesus Cristo? Olha, eu acho que sim. Eles eram muito religioso e não religioso de religar com Deus, se comunicar com Deus, ter afeição com Deus. Eles eram religioso sem Deus. Então eles criam em Deus, estudavam, porém eles iam muito mais além do que aquilo que Deus propôs e cria para eles. É como se eles queriam acrescentar mais uma religião, como eu falei, introduzir novas leis, esse tipo de coisa. Eles eram legalistas, perfeccionistas, então isso dava um monte de problema. Então serve até para hoje, né, gente? Só a fé basta, só a palavra de Deus basta, nada mais basta. Então, o que passar disso já é legalismo, religiosidade, o que for invenção. Então tudo isso aí pode atrapalhar. É verdade. Para encerrar aqui, porque o horário já está dando, já a gente tem culto, segundo dia da campanha da Roda de Fogo. Em João 8,12 está escrito: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Existe uma frase que diz: somos curados para curar. O nosso testemunho pode impactar vidas ao ponto de que eles creiam em Jesus Cristo? Acredito que sim. E é interessante pensar, né, que pelo menos eu, quando eu ouço a palavra testemunho, eu imagino alguém indo à igreja falando: olha, eu fui isso, fiz aquilo, fumava crack, fumava isso, vim de tal lugar. Eu imagino assim, porque como eu fui criado na igreja, eu sempre vi assim. Até dava um certo incentivo de a pessoa ter um testemunho. Sim. A pessoa falava: não tenho testemunho, mas nesse caso aí, o testemunho ele é impactante na vida da pessoa, só que o testemunho não é o que a pessoa fez a vida inteira e se converteu. Isso daí é o que ela fez de errado, Jesus o salvou. Esse não é um testemunho talvez benéfico, salvador, inspirador. Talvez seja um testemunho assim de que realmente Deus faz na vida do homem, Deus transforma. Mas o maior testemunho é a gente ter vida com Deus, viver em Deus, viver o que prega, viver o que acredita e depositar toda a nossa confiança em Deus, ao ponto de não terem o que falar da gente, por mais que sejam críticos e haverá o que falar, mas que a gente venha realmente fazer o que a gente crê. Então esse é o maior testemunho. Eu já ouvi também dizer que a gente é uma Bíblia ambulante. As pessoas não vão ler a Bíblia, elas vão nos ler, elas vão nos ver. Se a gente tiver uma vida reta, digna, diante de Deus, aí sim será um testemunho. Sim, verdade. E para finalizar, deixa um recado para quem está nos assistindo e precisa de um milagre da parte de Deus. Mais uma pergunta difícil. Pergunta pessoal, não me dou bem, mas vamos lá. Eu penso assim, que milagre ele é muito subjetivo. Você precisa esclarecer para Deus o que você quer. Porque Jesus perguntou ao homem: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? A pessoa falava: eu quero ser curado. Então não diga milagre: Senhor, quero um milagre. Porque milagre é algo sobrenatural. É algo que a gente se espanta ao ver. É algo que a gente se espanta quando está diante da gente. É algo tão sobrenatural que a gente fica... E é escasso, né? Ninguém vê milagre hoje em dia. É muito escasso. Uma cura, a pessoa pode falar: eu fui curada, mas é subjetiva. Será que ela foi curada? Porque milagre é algo exposto. É algo que não há dúvida. Então, o que você quer, você precisa especificar para Deus. E se você especificar para Deus, Deus ele pode curar, ou pode ser um espinho na carne. Mas se você tiver essa comunicação direta com Deus, e Deus realizar ou não, você não vai sentir tanta falta, não vai ficar bravo, porque você vai estar perto de Deus e vai compreender se Ele fizer, se Ele não fizer, vai compreender se Ele realizar ou não realizar, por que Ele permitiu ou por que aconteceu. Então, se você for íntimo de Deus, próximo de Deus, e dizer a Ele especificamente o que você sente, o que você quer, aí eu acredito que vai dar tudo certo. Eita, glória. Acho que é isso, hein? Eita. Breno Cauã, Deus abençoe. Amém. Jesus continue Tô nervoso te que é mão usando. gelada. Tá gelado, né? né? Tá gelado.
Meus irmãos, já já temos Roda de Fogo, segundo dia da campanha, às 19 horas. Venham, traga mais um, para a glória do Senhor Jesus. Esse foi mais um episódio no mês de janeiro, episódio 2, com o tema O Milagre de Cristo. E teremos muito mais. Próximo sábado, a gente vai ter mais. E Deus abençoe cada um de vocês e a gente espera lá, tá bom? Amém.